Existem certas fases na nossa vida que nós passamos que parece que a pessoa que nós somos não se encaixa mais na vida que a gente tem, né? É como se você não coubesse mais dentro do seu corpo, não coubesse mais dentro da sua rotina, é como se as coisas, as relações não fizessem muito sentido. E muita gente atravessa essa fase em algum momento da vida, mas eu digo que eu não atravessei essa fase, eu vivi nessa fase praticamente a minha vida inteira. Eu já vou te contar o porquê e vou te contar também como foi que eu fiz para contornar o momento em que eu tomei consciência que eu estava nessa fase, né, para poder atravessá-la da melhor maneira possível. Bom, meu nome é Mônica Aires, eu sou consultora e terapeuta radiestésica. E nesse vídeo aqui eu não vim falar sobre radiestesia, eu vim falar mesmo desse limbo emocional, desse momento de vazio que todo mundo passa ou vai passar em algum momento da vida e que costuma ser um momento muito doloroso. Mas para mim não foi. E eu quero te contar como foi que eu fiz, como é que você pode fazer para que também não seja um momento doloroso para você, seja um momento prazeroso, né? Então, se esse vídeo chegou até você, tem um motivo especial. Se você ainda está aqui e se você for se conectando com aquilo que eu for dizendo, fica até o final, porque eu tenho certeza que algo aqui vai tocar você de uma maneira a fazer com que você tire o melhor proveito dessa fase. Olha só. Quando a gente ouve falar sobre essa fase de esse limbo emocional, né, a gente sempre ouve falar numa fase de transição. É uma fase muito comum para as pessoas que entram numa religião nova, que começam a se conectar com o Criador, né? Uma pessoa que começa a estudar sobre expansão de consciência, ou uma pessoa que toma conhecimento que pode criar a própria realidade, né? A pessoa começa a intencionar, a decidir aquilo que ela quer viver, e aí as coisas do lado de fora começam a se reorganizar, né? E aí, quando a pessoa chega nessa fase, ela pensa: caramba, se eu tô tendo acesso a um conhecimento que vai me levar a uma fase boa, uma fase melhor, por que que eu tô passando por essa fase tão difícil, tão desafiadora? Essa fase do limbo emocional, do vazio, ela costuma ser uma fase muito difícil mesmo, muito desafiadora, porque a pessoa se sente meio inútil, ela se sente perdida, perdida. Caramba, e agora o que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu vou fazer da minha vida? Onde é que eu me encaixo, né? Para onde é que eu vou? Se nada aqui tá fazendo sentido, eu tô errada, tem alguma coisa esquisita dentro de mim. A gente sempre tende a achar que o erro é nosso, que existe um erro, né? Que existe algo que está em desarmonia, algo que não se encaixa, algo errado. A gente tende a pensar isso. E toda vez que a gente ouve falar ou lê sobre isso, ou vê algum exemplo, a gente tem também o exemplo, as características e a descrição do sofrimento, de que é uma fase difícil, é uma fase e não precisa ser assim. Então olha só o que aconteceu comigo e vê se aconteceu ou se está acontecendo alguma coisa semelhante com você. Eu venho de uma família, como eu já falei aqui em outros vídeos, extremamente desestruturada, né? Então eu cresci no modo automático. Eu não me identificava com aquilo que eu vivia. Então eu vim da pobreza extrema mesmo de não ter o que comer, né? De não ter o que vestir, de passar vergonha nos lugares, porque eu já cheguei a estar suja, a estar mal cuidada quando criança, né? E não entendia muito bem, mas eu via os olhares das pessoas, os julgamentos. Eu ia em festinha de aniversário de penetra, né? Então eu senti muito isso quando eu era muito, muito pequena. Conforme eu fui tomando ali uns 9, 10, 11 anos, eu comecei a chegar na fase de tomar a consciência de quem eu sou, do meu lugar no mundo. E aí eu passei a não me identificar com aquilo que eu vivia, que antes era natural, eu sentia os olhares, os julgamentos, mas ok, eu não fazia, eu não tinha noção daquilo ali. Quando eu passei também a não me identificar com aquilo. Então eu vivia na desordem de uma casa, por exemplo, mas eu não me identificava com aquilo, eu gostava das coisas organizadas, né. Eu vivia uma estética ruim, então eram roupas velhas, rasgadas, eram, hábitos mal educados, grosseiros, mas eu não me identificava com aquilo. Então eu passei a ser quem eu achava que eu deveria ser, né, mais educada, mais limpa, mais organizada. E aquilo ali criando um distanciamento entre quem eu era e o ambiente e as relações que eu tinha, né. E aí mais julgamentos e tudo mais.
Então eu cresci em meio a esse ambiente onde eu queria ser uma pessoa, onde eu me enxergava, me identificava como uma pessoa e vivia num ambiente totalmente diferente. Então eu sempre tinha a sensação que eu não me encaixava. Eu não me encaixava na família que eu vivia, eu não me encaixava no ambiente, no bairro que eu morava, na casa, enfim, os lugares em que eu estava e que eu frequentava era sempre com a sensação de que eu estou errada, de que isso não está fazendo muito sentido. Mas, como eu não tinha consciência de absolutamente nada externo à minha pessoa, eu continuava vivendo no modo automático, com essa sensação de ter alguma coisa errada comigo. Ter alguma coisa errada, por que que eu não consigo me sentir à vontade? Por que que... E eu encontrava as formas de estudo, por exemplo, faculdade, terminava o ensino médio, faculdade, especializações, sempre de uma maneira automática. Eu não parava para pensar no que eu gostava, no que eu queria fazer, qual era o meu lugar no mundo, não. Era sempre: isso aqui dá dinheiro, isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui a empresa está pedindo. Sempre no modo automático e sempre com a sensação de: tá, tô fazendo porque eu tenho que fazer. Tô fazendo porque a vida é assim. Tô fazendo porque eu não pensava sobre isso. Então, sempre dentro de mim, aquela sensação de: não é bem isso, eu não sou boa nisso, eu não deveria estar fazendo isso, eu não me sinto à vontade fazendo isso, estando nesse lugar, estando com essas pessoas, me comportando dessa forma. Veja bem, aquilo se identificar, eu me identificava com aquilo de uma certa forma, identificava a ponto de chegar a fazer, escolher fazer, né? Mas eu não me sentia à vontade. Então é como se tivesse parcialmente no caminho certo, entende? Mas não é ainda o caminho que eu deveria trilhar. Por quê? Onde é que estava a questão? Como eu sempre vivi no modo automático, eu sempre vivi também no modo de sobrevivência. Então eu fazia as escolhas por conta de um sistema que eu estava inserida, né? A gente nasce, cresce, faz dinheiro, se estrutura, depois casa, tem filhos, depois morre, não é assim? Eu vivia dentro dessa estrutura, do sistema que nós conhecemos. Então, de maneira muito automática, eu seguia. Agora eu tenho que comprar um carro, agora eu tenho que cuidar da minha moradia, agora eu tenho que encontrar um amor, agora eu tenho que ter um filho. E dessa forma eu ia seguindo, né? Agora eu tenho que ter amigos. Então, assim, sempre de uma maneira automática, com aquele sentimento de: ok, é isso que eu preciso fazer, mas dentro de mim, buscando aquilo que eu mais me identificava dentro das minhas possibilidades, né? Então, tenho que arranjar um emprego, arranjar um emprego num lugar bacana, onde as pessoas me valorizem, onde eu seja bem paga. Não era aquilo que eu amava fazer, aquilo que eu gostava de fazer, entende? Não, então agora eu vou encontrar um amor. Preciso casar. Um amor não, né? Um marido. Preciso casar. Não era aquela coisa de: não, o homem da minha vida, ele vai ser assim, assim, o homem, eu amo a pessoa da minha vida, né? Vai ser assim, assim, vai ter essas características, vai... Não, eu nem achava que isso era possível. Eu achava que isso era conto de fadas, então eu não pensava nisso, entende? Eu não pensava na minha função, no meu lugar no mundo, eu não pensava na minha casa dos sonhos, eu achava que isso era fantasia, eu era uma pessoa prática. Como eu vim da escassez extrema, eu tinha que só fazer, eu era executora, né? Eu fazia porque eu só podia depender de mim, não podia contar com ninguém. Então era aquela coisa bem robotizada. E dentro de mim, toda aquela essência, tudo aquilo que eu havia nascido para viver, estava aprisionada, esperando que eu desacelerasse e me conectasse com o Criador para eu poder entender aquilo que pulsava dentro de mim. Então perceba, toda a minha vida ela foi construída no modo automático, sem refletir em quem eu realmente sou, naquilo que eu realmente amo fazer, no meu entusiasmo, na minha vontade de viver, né? E assim eu segui por muitos e muitos anos. Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre mentalidade, vamos colocar aí mais ou menos uns 14 anos atrás, não é pouco tempo, né? Eu comecei a acordar para isso tudo. Caramba, quem eu sou? Qual o meu lugar no mundo? Ainda não tinha chegado, mas como funciona o universo? Então eu comecei a ter acesso a um conhecimento que até então para mim não existia.
Eu comecei a estudar sobre isso, fui entendendo algumas coisas e algumas coisas começaram a me incomodar de uma maneira consciente, porque até então, veja bem, eu estava nos lugares onde eu não me sentia, por exemplo, bem vista, bem recebida, acolhida, mas eu não entendia o porquê. Eu achava que tinha algo errado comigo, sempre achei, porque eu cresci em meio às críticas por ser diferente, lembra? Mas ali, quando eu comecei a ter esse conhecimento, eu passei a entender que talvez não fosse sobre mim, fosse sobre o outro. E aí, alguns problemas começaram a aparecer. Não é que eles começaram a aparecer, eu comecei a identificar esses problemas, entende? Então, eu sempre estive num ambiente onde eu estava perdida, deslocada, onde aquilo não me favorecia, mas eu não tinha o vazio consciente. Eu tinha uma inquietação, que eu não sabia bem o que era, mas um vazio mesmo, aquele vazio onde você fica. Parece que você não sente nada, você não sente raiva, você não sente amor, você não sente angústia, é um vazio. Esse vazio mesmo, ele veio depois. Nessa fase eu estava perdida, eu estava deslocada, eu estava incompatível e em desarmonia com absolutamente tudo, mas a minha vida sempre foi assim, então continuava sendo. Comecei a estudar sobre espiritualidade, depois sobre mentalidade, porque os problemas da minha vida se acumulavam. Eram problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde. Eu precisava resolver de alguma forma. E eu comecei a estudar, estudar, os anos se passaram, os problemas foram mudando, se acumulando, eu continuava inadequada. E quando eu comecei a estudar sobre expansão de consciência mesmo, sobre mentalidade, sobre manifestação, sobre criar aquilo que eu queria viver, aí sim, eu mergulhei na fase desse limbo, né? Foi onde eu comecei a trilhar o caminho do vazio. E como foi que isso aconteceu? Isso já, se eu considerar 14 anos de quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre, né? Até agora, eu considero uma média de 14 anos. E dos últimos 2 anos para cá, foi quando eu comecei a estudar sobre manifestação e criação da realidade. Eu comecei a entender realmente como o universo funcionava, as leis que regiam a criação. E eu comecei a entender que eu não só havia criado tudo que eu estava vivendo durante toda a minha vida do automático, como eu poderia criar daqui para frente o que eu queria viver. Para muitas pessoas, isso às vezes é algo pesado, né? Porque elas olham para isso tudo sob a ótica do, poxa, fui eu, a culpa é minha. E eu não, eu olhei de uma forma diferente. Caramba, se eu criei aquilo que eu não queria, eu posso criar diferente. Eu tive responsabilidade, mas eu tenho poder. Eu tenho poder junto ao Criador, junto à fonte. Então eu posso mudar isso aqui, eu posso escolher diferente. Eu comecei a aplicar os conhecimentos de uma maneira em coisas pequenas, né? Comecei a criar um dinheiro que eu precisava pagar um boleto, uma pessoa que eu queria tirar da minha vida, atrair clientes que me valorizassem. Eu comecei a aplicar de uma maneira. E quando eu vi que estava dando resultado, que realmente era real, porque eu sempre fui extremamente analítica, eu sempre fui, eu precisava ver para crer, né? Não bastava eu ter acesso à teoria, eu precisava comprovar que aquilo funcionava. Passei a aplicar, passei a colher, caramba, é real. Então, peraí. Para eu parar de criar coisas que eu não quero viver, deixa eu entender o que eu quero viver. E aí, quando eu entrei neste processo de querer entender o que eu queria viver, é que eu cheguei de fato no limbo que você pode estar vivendo, né? Então eu sempre fui ansiosa, inquieta, fazedora, aquela que executa, aquela que cobra, aquela chata, aquela que quer tudo perfeito, tudo certinho, porque eu queria viver uma realidade diferente do caos que eu sempre vivi. E quando eu cheguei nesse momento de olhar para mim, eu comecei a entender que o que eu queria, na verdade, era desacelerar. Sabe aquela pressão que eu sempre vivi de mulher fazedora, mulher que faz, mulher acontece? Eu não queria aquilo. Eu queria relaxar, eu queria viver um propósito, eu queria ter uma profissão onde eu pudesse atuar de forma vocacionada pela minha vocação e não por dinheiro, e não por sobrevivência, e não por necessidade.
Eu não queria viver com base em números, em resultados, em likes, curtidas. Não, eu queria tocar a alma das pessoas. Eu queria fazer porque eu tinha uma chama dentro de mim que me impulsionava, e não porque eu precisava fazer para pagar a conta, né. Eu queria ter um companheiro de vida que fosse o amor da minha vida, que eu quisesse acordar com ele, que tivesse aquela química intensa, que tivesse aquela parceria, aquela amizade, que eu admirasse, que me admirasse também, né. Eu queria ter uma relação com meu filho que fosse uma relação, assim, de amizade, de confiança, que eu pudesse ajudá-lo a moldar o caráter dele, a criar os valores dele com base nos meus, e que ele se identificasse com isso, né. Então, eu queria uma relação leve para o meu corpo, para minha saúde, e eu queria criar tudo isso e que isso fosse fonte de inspiração e de aprendizado para outras pessoas, mostrando o caminho que eu percorri. Então, primeiro eu precisava ver se isso era possível. E eu precisava que, ao ser possível, eu encontrasse uma forma de mostrar isso para as pessoas. Que o caminho se tornasse leve para mim, era isso que eu queria, um caminho leve. Porque era pesado, era sofrido, era angustiante, era ansioso. Eu não queria. Eu queria um caminho leve, e eu queria que esse caminho leve pudesse ser leve também para outras mulheres, principalmente. Era isso que eu queria. Como eu ia fazer isso? Eu já tinha aprendido que o como ele não me cabia. Eu já tinha aprendido isso, mas eu não sabia como fazer. Então eu tinha entendido isso, e a minha mente executora, fria, analítica, controladora, ela ainda estava ali. Então, eu entendi quem eu queria ser, o que eu queria viver, eu entendi com muita intensidade, então eu decidi viver aquilo. Mas a minha mente analítica, ela queria executar. Então eu planejava, eu executava dentro da realidade que eu vivia. E quanto mais eu fazia, mais as coisas ruíam. Então o negócio que eu tinha, a empresa que eu tinha, que até então tinha sucesso, começou a ruir, ruir. Porque eu tinha decidido viver uma vida, mas eu queria viver essa vida dentro da vida que eu vivia. Então, quanto mais eu fazia, mais as coisas davam errado. Mais eu sentia que eu não cabia ali naquele lugar. Quanto mais eu tentava segurar um posicionamento de negócios, mais eu me sentia inquieta, como se eu não fizesse parte daquilo ali. Quanto mais eu tentava sustentar os círculos de amizade, os ambientes que eu vivia, as relações que eu tinha com as pessoas, mais as coisas pareciam travar. É como se as pessoas se afastassem de mim, é como se os conflitos aparecessem para tirar tudo aquilo do meu caminho, ou para me tirar daquele caminho. E aí eu passei realmente a entender, de maneira consciente agora, que eu não estava mais cabendo naquele lugar. Eu não cabia mais dentro daquela profissão, é como se ficasse pequeno para mim, sabe, como se estivesse me apertando, parecia que tinha algo mais que eu precisava, que eu queria viver, mas que não era possível viver ali. E a minha mente consciente e a minha mente analítica ficava tentando encontrar formas de viver dentro daquilo ali, porque aquilo ali era o que eu conhecia. Eu não enxergava nada além daquilo ali, e eu ainda tinha uma mente limitada nesse sentido. Então eu ficava tentando encaixar dentro das minhas relações, dos meus círculos, da minha rotina, eu ficava tentando encaixar aquilo que eu queria viver, e não fluía. E toda vez que eu tinha uma ideia nova, ou que algo me atravessava, tipo um pode ser, a minha mente bloqueava. Não, isso não faz sentido, isso tem nada a ver com o que você faz. Isso não tem nada a ver com o que você sabe. Bloqueava. E quando eu bloqueava, eu resistia. E aí as coisas que eu conhecia ruíam mais, vinha mais sofrimento, vinha mais angústia. Esse processo, dentro desses 2 anos, não foram mais, foram mais ou menos 3 anos. 3 anos e meio, quase 4 anos. Foram 2 anos de um sofrimento intenso. Porque dentro desse período de transição que eu passei a criar, decidir o que eu queria viver, eu resisti por quase 2 anos. Eu resisti muito, muito. Eu segurei, eu disse: não, tem que ser aqui. É isso que eu faço, meu trabalho é esse, minhas clientes são essas, é isso aqui que eu construí, é isso que eu tenho, tem que ser aqui. E eu ficava buscando formas, fazendo investimentos, contratando pessoas, e dava errado, dava errado, dava errado. Angústia, angústia, angústia.
Até que eu percebi que, não, peraí, estudando mais, me faltava soltar, me faltava confiar, parar de resistir. Se eu tinha tomado consciência daquilo que eu queria viver e cada vez eu tinha mais certeza que era aquilo que eu queria viver, eu entendia que o como não me cabia, eu precisava soltar as rédeas, eu precisava parar de tentar controlar o processo. E aí sim eu entrei nesse limbo que durou 2 anos, porque eu decidi soltar. Se tá travando aqui, não é por aqui. Solta, deixa aí, desapega. Esse medo que você tá sentindo, ele faz parte do processo, mas ele não precisa existir. E eu passei a soltar tudo. E aí quando eu queria resistir, eu queria ficar, não é aqui, você tem que ir, deixa aí. Deixa aí as relações, deixa aí as pessoas. Então eu passei a fazer um processo de reflexão, veja bem. Aquela pessoa que sempre conviveu comigo, uma amizade, que sempre fez sentido na minha vida, que eu tenho um carinho enorme, e agora teve um conflito, a pessoa está se afastando, vamos refletir. O que foi que eu fiz dentro desse conflito que ocasionou essa situação? Ah, eu fiz isso aqui, então vamos lá conversar. Olha, se aconteceu isso aqui, se você se chateou, eu peço desculpas, eu não tive intenção. Eu posso ter agido mal. Não, você não fez nada, imagina, não tem nada a ver com isso, é só a rotina mesmo. Então tudo bem. Eu passei a trabalhar a paz de espírito, a tranquilidade de que eu havia feito a minha parte e aquela relação talvez não fizesse mais sentido. Deixei ir, eu passei a trabalhar o bem-estar dentro dos conflitos. A minha empresa, que até então fazia sucesso, estava dando muito certo dentro das minhas possibilidades e da minha limitação mental, estava dando tudo errado, tudo travando, eu deixei ir, eu vou fechar. Isso parece não fazer mais sentido, algo melhor está por vir, eu não sabia o que era. Sabe aquela história de dar o passo sem ver o chão? Eu passei a fazer isso. E aquela angústia que eu sentia, aquela inquietação, eu passei a trabalhar o bem-estar. Eu vou fechar. Eu vou fechar, eu vou continuar atendendo em outro lugar, até que os caminhos se abram, as possibilidades apareçam. E eu vou ficar tranquila, e eu vou descansar e relaxar nesse lugar. E assim eu fiz. E quando eu fechei a empresa, as dívidas começaram a aparecer, né? Cartão de crédito, as dívidas acumulando e eu aquela angústia. Não, eu vou relaxar nesse processo. Se eu precisava fechar essa empresa para que algo melhor, que me trouxesse bem-estar, aparecesse e ainda não apareceu, eu vou relaxar nesse processo. As dívidas vão se acumular e na hora certa, eu tenho consciência que eu tenho essas dívidas, na hora certa, eu vou conseguir negociar, quitar, porque as dívidas também não fazem mais parte de quem eu sou. Sempre fizeram, mas não faz mais parte. A pessoa que eu sou agora, ela é tranquila, ela é calma, ela não tem dívidas, ela não tem problemas, ela não tem conflitos. Essa é a pessoa que eu sou. E na hora certa, esses problemas serão resolvidos. E passei a relaxar nesse processo. E as dívidas foram se acumulando, se acumulando. E aquela angústia foi dando lugar ao bem-estar. Na hora certa. Isso aqui, que não faz mais parte de quem eu sou, vai se resolver. E assim eu passei a fazer com tudo. Isso é soltar a resistência. E isso para mim foi o mais desafiador, porque lembra, eu sempre fui extremamente controladora. E quando eu passei a soltar, confiar plenamente na pessoa que eu era e na realidade que eu queria viver, as coisas foram se organizando. Mas elas foram se organizando para o vazio, para o limbo. Quem eu era, não sou mais. Então eu precisei soltar a vida que eu tinha, o apego, a minha profissão, as pessoas, as relações, a estrutura material. Tudo começou a ruir e eu comecei a dar risada. Tem que ser assim? Então vamos lá. Eu confio no processo. Eu sei que eu crio aquilo que eu quero viver. E o que eu quero viver, na verdade mesmo, eu preciso coragem para admitir isso. A verdade mesmo que o que eu quero viver não é isso aqui. Então por que que eu tô tão apegada? Porque eu ainda não consigo ver, nem pegar nas coisas que eu quero viver? Eu ainda não consigo ver a relação, os amigos, a casa, o trabalho, eu ainda não sei o que que eu vou fazer? É por isso? Você não precisa ver, você precisa confiar no processo.
né? O professor Hélio Couto uma vez deu um exemplo que eu achei incrível a respeito de um restaurante. Quando você vai num restaurante comer, você escolhe o prato que você quer e você não fica o tempo inteiro olhando para ver se o prato vem mesmo. Será que vem mesmo? Será que vai ser igual à foto? Não. Você faz o pedido, você escolhe e você relaxa. Você vai fazer outra coisa enquanto o pedido não vem, na certeza de que tem alguém ali trabalhando para que o seu pedido chegue. Não é assim? E quanto mais você fica desesperado para saber se já está chegando, se vem exatamente igual, controlando, mais demora. E quando chega, não vem exatamente igual. Pode vir melhor, mas você quer exatamente igual à foto. E aí você se frustra, você se chateia, você se estressa. Então o segredo é relaxar no processo. Deixa o universo te surpreender. Ele vai. Foca apenas em decidir o que você quer viver, em fazer o que estiver ao seu alcance com entusiasmo e relaxar no restante do processo. Então, nesse período de vazio, eu vivi uma estabilidade financeira, mas totalmente relaxada dentro do processo. Então, eu parei de comprar, eu parei de viver algumas experiências materiais que eu queria viver, que eu vivia quando eu tinha mais recursos financeiros. Mas eu passei a viver uma fase muito gostosa, onde eu tinha tempo para estudar, onde eu tinha tempo para desenvolver aquilo que eu queria dentro do meu entusiasmo, né? E aí eu me afastei totalmente das redes sociais, que era uma coisa que me consumia muito, me tirava a paz, porque eu precisava produzir, eu precisava, né, dentro de uma área que eu não me identificava. Passei a relaxar no processo, passei a entender que eu não precisava estar nas redes sociais, eu não precisava estar vendendo, porque aquilo ali não, eu não tinha entusiasmo naquilo, entende? Então eu decidi, não, quando o cliente aparecer, eu trabalhava na estética, eu vou atendê-lo com muito amor e carinho, vou dar o meu melhor. Mas eu não vou ficar mais atrás desses clientes, porque esses clientes não fazem mais parte daquilo que eu quero fazer, daquilo do meu propósito, né? Então eu passei a relaxar. O cliente aparecia, eu agendava, atendia num lugar de um amigo, e esse dinheiro que eu recebia me ajudou a passar por essa fase. Não me faltou absolutamente nada. Então eu não quitei as minhas dívidas nesse primeiro momento, eu não tinha dinheiro sobrando, mas não me faltava nada. E me sobrava tempo para estudar, aquilo que eu tinha vontade de estudar, que não tinha nada a ver com estética, né? E aí novas ideias foram surgindo, ideias de negócio. Então como é que você faz para você atravessar essa fase difícil, entendendo que você está no melhor lugar que você poderia estar? As dívidas, elas serão quitadas no momento certo, se você decidir que isso não faz parte da sua realidade. Trabalhe enquanto isso o seu senso de escassez, o seu senso de merecimento. Trabalhe a sua relação com o Criador. Como? Lendo, refletindo, mentalizando, entendendo que você é uma filha amada de Deus, que você merece tudo de melhor que o universo puder te oferecer. Você só precisa estar alinhado com aquilo ali. Quando você começar a mudar dentro de você a certeza de que você merece, a certeza de quem você é, do que você quer viver, a certeza absolutamente, a certeza absoluta de quem você é, daquilo que você quer conquistar, trabalhe isso. E aí as ideias elas vão surgindo. E quando a ideia surgir com entusiasmo, não questione, que ideia absurda, isso não tem nada a ver. Eu questionei em determinado momento. Estudei tanto para outra coisa e agora isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é novo, isso aqui eu nem sei fazer direito. Não questione, faça. Coloque o pezinho, comece a estudar essa coisa nova, comece a ver como funciona, comece a abraçar oportunidades que parecem não fazer sentido. Siga o seu entusiasmo e mantenha o bem-estar, a paz no coração, os pensamentos positivos e a visualização daquilo que você quer viver. É assim que você começa a atravessar essa fase. De repente, você vai começar a acordar com mais vontade de viver, com mais energia. Você não vai entender muito bem. Não questione, apenas faça. Desapegue dos resultados e faça aquilo que lhe dá mais vontade, mais entusiasmo. Você pode parecer preguiçosa em alguns dias, né? Porque você não está acostumada com isso. Pode parecer que você está pouco produtiva, que você está desperdiçando o seu tempo, mas tire tudo isso da sua cabeça. Pense que esse tempo ele é fundamental,
para que outra coisa possa nascer, outra realidade. Você está criando a sua realidade. Não se entregue à inércia de não fazer absolutamente nada, mas estudar, mentalizar, cuidar dos seus sentimentos, cuidar do seu campo informacional, do seu campo emocional, vibracional, é fazer alguma coisa, é fazer algo importante, tá? E toda vez que o entusiasmo surgir, abrace em tudo que você puder. Abrace, porque esse entusiasmo é que vai te levar para o seu cenário de vida. Não questione, apenas faça com o bem-estar, com o coração aberto e veja essa fase do limbo, do vazio, de uma maneira positiva, com alegria no coração, com gratidão a Deus por estar te permitindo viver essa fase nova que você sempre sonhou. Naturalmente, as relações elas vão se reorganizar, pessoas novas vão aparecer, pessoas antigas vão começar a se transformar para te acompanhar se elas tiverem que te acompanhar. O caminho do outro é do outro, a escolha é do outro, tá? Apenas se mantenha aberta para aquilo que você quer viver. O como não pertence a você, pertence ao Criador. Você é o co-criador da sua realidade. Você diz o que é que você quer viver e ele te mostra os caminhos. Para atravessar essa fase de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, é soltar a resistência, é parar de questionar aquilo que não te cabe, tá? Então pensa comigo. Como é que hoje você consegue manter o bem-estar diante das situações difíceis que você está passando? Pode ser um apego às pessoas do seu passado ou às pessoas à sua volta. Pode ser um apego financeiro às coisas materiais que você tem que não fazem mais sentido, a um trabalho, a uma empresa, né? Ou de repente a um apego à casa, carro, à matéria, ao dinheiro que você recebe todo mês que te permite ter a vida que você tem. Será que você gostaria mesmo de viver essa vida? Ou você sustenta essa vida porque é isso que a sociedade espera de você, os seus parentes esperam de você? O que que você realmente quer viver? Aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém, que você tem vergonha, que você fica calando porque parece absurdo. Responda para você. O que que você realmente quer viver que parece absurdo? E o que que você tem que desapegar, deixar ir porque tá travando, não tá dando certo? Deixa aí. Para de questionar e confia no Criador. Confia no fluxo natural do universo. É no caos que as coisas se reorganizam. O caos é necessário. Lembra que para que uma casa ela possa passar pela reforma e se tornar linda, saudável, grandiosa, ela precisa passar antes pela bagunça, pela quebradeira, pelos gastos imensuráveis de uma obra. O caos precede a mudança. Então, se há algo novo que você quer viver, se você já não se encaixa mais na vida que você tem, apenas se permita sonhar e decidir viver e seguir o seu entusiasmo sem resistência às mudanças. As mudanças são necessárias, o desconforto é natural. Mas até o desconforto, ele pode ser leve se você mantiver o bem-estar. Reflita quando o conflito aparecer, solte a resistência e confie no processo, porque pode ser leve se você permitir soltar as rédeas daquilo que te prende ao passado. Bora comigo nessa mudança? Eu te garanto que vai valer a pena e que pouco a pouco o novo vai começar a fazer parte da sua rotina, assim como fez da minha. E hoje eu me sinto completa, plena, como eu nunca me senti nos meus 38 anos de vida.